Boa noite, sejam muito bem-vindos. Substituo o apresentador titular do Poder RS, Orestes de Andrade Júnior, que estará de volta amanhã. Vou receber convidados que são referências em história do Rio Grande do Sul e do Brasil para compreender o nosso passado e, assim, projetar o futuro. Eu sou Armando Burr e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS, em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra. E Grupo PES, que está lançando o Macrolife Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos abrir o Poder RS de hoje com o recado do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Assuntos e perguntas de hoje. Em setembro, a Revolução Farroupilha completará 190 anos. As reivindicações de 1835 são muito diferentes das reivindicações do atual governo gaúcho. No dia 21 deste mês, serão assinalados 40 anos da morte do presidente eleito Tancredo Neves, que não chegou a assumir. Como seria o Brasil se Tancredo governasse e não José Sarney? Hoje é o Dia Nacional de Lembrança do Holocausto. Holocausto que defendia a superioridade mundial de uma raça e o extermínio de minorias. Passados 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, o que a civilização aprendeu? Persistem conflitos em todos os continentes. Temas que serão tratados por dois convidados. No primeiro bloco, pelo historiador Gunter Axt, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com doutorado pela Universidade de São Paulo. E no segundo bloco, pelo jornalista, pesquisador, escritor e advogado Salus Locke. Na segunda-feira desta semana, dia 14, foram assinalados os 80 anos do começo da Batalha de Montese, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 4 dias, o total de baixas dos brasileiros foi de 430, entre mortos e feridos. Semana passada, conheci e conversei com o capitão da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, Elmo Diniz, que tem 103 anos. Ele falou sobre o desconhecimento e a falta de memória da maioria da população brasileira sobre a participação da FEB. Sendo historiador, como o senhor avalia o esquecimento de fatos relevantes? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, pesquisador e historiador Gunter Axt. Boa noite, Armando. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Como é que avalia o fato de um episódio que libertou a Itália, a Batalha de Montese, ter caído no esquecimento? Ela, em Montese, não caiu, né? Há uma Praça Brasil no meio da cidade. As crianças aprendem o hino da Força Expedicionária Brasileira nas escolas. Então, lá, a importância da FEB e do Brasil permanece lembrada. Agora, nós brasileiros temos algum problema de bússola, né? De bússola simbólica, porque a Batalha de Montese, ela realmente foi definidora
para o Brasil, do ponto de vista geopolítico, o Brasil é um antes e um depois dessa batalha. Eu explico, não é só o fato, digamos assim, militar, que é relevantíssimo, né, da conquista de um ponto estratégico que furou a linha de defesa gótica, como era chamada, defesa nazista naquela região, e isso foi importante naquele momento dos combates. Mas veja, essa batalha ela acabou sendo reconhecida como um importante desempenho do Exército Brasileiro pelos Estados Unidos. Isso consolidou a aliança estratégica do Brasil com os Estados Unidos, né? Isso garantiu, consolidou, por exemplo, a Volta Redonda. E Volta Redonda, que foi uma das conquistas que o Getúlio arrancou naquele período dos americanos, elevou o Brasil, mudou o país de patamar. O Brasil até então era uma fazenda iluminada, na melhor das hipóteses, nós poderíamos dizer. A grande potência econômica do continente era a Argentina. Mas com a indústria pesada, a indústria de base, né, o país se tornou realmente uma potência industrial regional relevante, né? E isto nós devemos, né, ao papel do Exército em Montese na Segunda Guerra. Eu acho que foi uma grande conquista do Exército brasileiro e nós deveríamos parar o Brasil para lembrar esse episódio e não o fazemos. Estamos fazendo aqui. Pois é, graças a Deus. Aí o Brasil foi à Itália em 1944 para derrotar a tese de uma raça superior que deveria dominar o mundo, prevendo a eliminação de judeus, negros, homossexuais, ciganos e outras minorias. Como se explica, professor Günter Axt, o surgimento de movimentos neonazistas hoje no Brasil e no mundo? A pergunta é complexa. De certa forma, esse tipo de ódio racial, ele existe, ele se configura de uma forma, enfim, importante já no final do século XIX. Nós temos episódios horrorosos, né? A Guerra dos Boers na África do Sul, o genocídio armênio, né? Que foi imposto pela Turquia, que são anteriores, inclusive. Aqui no Brasil, né, existia um sujeito, Diocleciano Mártir, que era um jacobino, um florianista furibundo, em 1894, 95, no Rio de Janeiro, que tinha um jornal que se chamava O Jacobino, e ele investia categoricamente contra os portugueses e dizia que, inclusive, propunha que brasileiros que acolhessem portugueses em suas casas deveriam ser condenados à morte, né? Era uma coisa assim, era um discurso de ódio racial muito semelhante, né, a que os nazistas desenvolveram contra os judeus, contra os eslavos na Segunda Guerra. Nós tivemos isso no Brasil também, antes da Segunda Guerra. A diferença, eu acho que da Segunda Guerra e do Holocausto, o Holocausto tem pelo menos uma grande especificidade que merece ser registrada, porque ele foi um processo de massacre em escala industrial. Então, na verdade, foi um desdobramento, uma produção típica do modernismo, digamos, né? Foi um massacre em escala industrial de uma extraordinária brutalidade, organizado de forma moderna, né? E é algo, sim, que, pela sua dimensão, né, diz respeito a toda a humanidade. Agora, os pracinhas, né, o FEB quando retorna, o pessoal quando retorna ao Brasil, encontra uma ditadura aqui e isto é uma contradição. Tá? É uma contradição importante. Mas também é importante lembrar que, na época, existiam, digamos assim, diferentes formas de ditadura. De certa forma, o Getúlio era uma ditadura de centro, se considerarmos, de um lado, o Hitler e o Mussolini, e, de outro lado, né, a esquerda, a figura também igualmente brutal e horrorosa, monstruosa do Stalin. Vamos recuar no tempo. A 20 de setembro, serão assinalados 190 anos do começo da Revolução Farroupilha. O senhor vê semelhanças entre as reivindicações dos gaúchos em 1835 e as reivindicações de hoje, sobretudo em relação à dependência e à tributação imposta pelo poder central? Sim, existem semelhanças, eu acho que existem recorrências. A verdade é que o conceito de capital surge no Brasil
e essa é uma característica específica do Brasil em comparação, em relação com a América Hispânica, né? Surge no Brasil em 1808 com a chegada da corte portuguesa, Dom João VI. Até então, nós não tínhamos o conceito de capital no país. Éramos uma colônia e cada capital de capitania, né, ou de província, se comunicava diretamente com a metrópole. Então, o Rio de Janeiro, ele produziu uma tensão, tanto é que as rebeliões, primeiro a Confederação do Equador, em Pernambuco, aquelas rebeliões todas que acontecem no início da regência, dentre as quais a Revolução Farroupilha, todas estão, de algum modo, questionando a emergência deste poder central que tenta se consolidar no país independente. E aí, é claro, quer dizer que há uma série de questões em jogo, quer dizer, unidade administrativa, centralização política, né, unidade judiciária. Essas questões todas são debatidas ao longo da história do Brasil, com momentos de centralização e outros de dispersão, né? Lembremos que a República, por exemplo, foi um momento o primeiro momento da República de grande dispersão, né? Porque, inclusive, os estados tinham códigos de processo civil e penal próprios, independentes, né? Tamanha a sua autonomia, digamos assim, em determinados aspectos. Alguns estados tinham Senado, cada estado tinha uma característica um pouco independente, né? Enfim, quer dizer, um do outro, né? Historiador Gunter Axt, neste mês serão assinalados 40 anos da morte do presidente eleito Tancredo Neves. Eu pergunto, é possível imaginar como seria o Brasil se Tancredo tivesse assumido e não José Sarney? Tancredo tinha uma grande habilidade de composição, de articulação, né? Talvez o início do governo Sarney tenha se ressentido um pouco desse componente, né? Mas eu acho que, de um modo geral, Sarney e Tancredo estavam bastante alinhados do ponto de vista ideológico, do que imaginavam. Eu acho que a grande charada, grande incógnita naquele momento foi se o Sarney tomaria de fato posse, se os militares permitiriam que o vice tomasse posse. E houve um momento de dúvida e nós precisamos sempre lembrar da importância do general Leônidas Pires Gonçalves naquele momento, porque ele garantiu, o vice é eleito, o vice vai tomar posse. Isso foi fundamental para que houvesse uma transição política razoavelmente estável do período do regime militar, que era mais ditatorial, né, para o período democrático que desagou na República, na Constituição de 1988. Eu acho que o Tancredo tinha um pouco mais, digamos assim, de popularidade, de legitimidade, de capacidade de mobilização das massas, né? Ele teria mais, digamos assim, gordura para queimar, né? E mais capacidade de mobilização, eu acho, do que o Sarney teve. Uhum. O Sarney começou um governo mais à esquerda e terminou o governo mais à direita. Foi interessante também, ele fez um deslocamento peculiar no seu governo. Mas eu acho isso, eu acho que o Tancredo tinha mais capacidade de mobilização. Nós teríamos enfrentado uma inflação recorde se a equipe projetada por Tancredo tivesse assumido. Na área econômica foi um desastre. Eu acho que o Tancredo talvez ele tivesse um pouco mais de experiência em relação às vivências anteriores que ele teve em outros governos, no próprio parlamento e tal. Mas eu temo, né, quer dizer, que aquela configuração aquele cenário econômico de inflação, ele fosse meio inescapável naquele momento, né? Talvez acontecesse a mesma coisa com o Tancredo, com o Sarney, né? Mas foi um período de muita experimentação, né? Aqueles planos todos que sucederam. O Sarney acabou, a gente não sabe se o Tancredo faria isso, talvez não, mas o Sarney acabou utilizando o plano para, politicamente, né? Com isso estendeu, né, determinadas medidas para garantir um bom resultado eleitoral, e isto foi complicado para o país. Nesta foto aparece Tancredo, sua esposa Risoleta e médicos para mostrar à opinião pública que ele estava bem. Não estava bem. Ele estava com dores profundas e, infelizmente, veio a falecer. Historiador Gunter Axt, você é coordenador do Memorial do Ministério Público
do estado do Rio Grande do Sul. Situa-se no prédio conhecido como Forte Apache. Por que este nome? Nos conte, resumidamente, a história do prédio e o que contém atualmente. Esse prédio é uma construção de 1857 e funcionou originalmente como foi o Palácio Provisório do Governo do Estado, também foi a estação telegráfica durante muitos anos, era o prédio que ligava Porto Alegre ao resto do mundo, né? Chamava Forte Apache porque ele tinha 2 andares e dois torreões que ficavam nas laterais do prédio. E com isso ele dava a impressão justamente de ser um Forte Apache. Esse foi o período das guerras nos Estados Unidos e da conquista do Oeste, né? Então, por esse motivo, ele foi lembrado como Forte Apache. O prédio hoje pertence ao Ministério Público. Que outras ocupações teve ao longo do tempo? Bem, recentemente a Casa Civil estava hospedada lá, né? Tá? Temporariamente hospedada. Agora, o prédio foi construído para ser sede da Assembleia Legislativa, né? Acabou não sendo, se tornou sede, considerado um edifício de repartições públicas, tá? Foi estação telegráfica, estação meteorológica, e sede provisória do governo na República, nos primeiros anos da República. Nos fale sobre o acervo que hoje o memorial contém. O memorial tem um acervo dedicado, sobretudo, ao Ministério Público, à história do Ministério Público e realiza uma série de atividades culturais. Tá? Então, o Música no Memorial, no dia 22 agora de abril, o Juarez Fonseca, é um jornalista importante da área cultural, musical, vai entrevistar o Ney Lisboa, que vai dar canjas também musicais, convido a todos para estarem lá presentes. Essa é uma das atividades que o memorial desenvolve na sua agenda cultural. Além de debates, conversas, Armando, sobre história, política, né, que nós fazemos regularmente e convidamos todos a acompanhar a programação do memorial. Acompanhei um evento, um fórum sobre o novo Código Civil. Foi o primeiro realizado no país e lhe parabenizo nesse sentido, porque Obrigado. É o assunto do momento. É o assunto do momento. Esse fórum foi dirigido pela professora Judite Martins Costa e pela professora Vera Fradeiro, da URGS. E eu acho que foi realmente uma tarde brilhante. Elas anteciparam muitas das questões polêmicas que eu acho que envolvem este projeto que circula no Congresso Nacional e que não tem sido suficientemente debatido, na minha opinião. Tem transitado de forma um pouco apressada e deveria estar sendo objeto de um debate mais aprofundado. Eu acho que essa sessão, ela de fato, ela antecipou muito do debate nacional, que agora está começando e vai se tornar, eu acho, o assunto do momento, é verdade. Historiador Gunter Axt, ficamos muito gratos por sua participação no Poder RS. Lhe desejamos uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. O canal Multi-RS venceu o Prêmio de Jornalismo da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. A conquista do primeiro lugar na categoria profissional, do 4º Prêmio de Jornalismo da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, pela reportagem investigativa e exclusiva Esquema de Compra de Votos ameaça mandato de prefeito eleito no Litoral Gaúcho, assinada pelo jornalista Yosh Bittencourt, com colaboração do cinegrafista Marcos Azevedo e do editor Leonardo Dias, foi motivo de comemoração. Confira o depoimento do diretor-geral do canal Multi-RS, Orestes de Andrade Júnior. Olha só, a conquista do primeiro lugar na categoria profissional do Prêmio de Jornalismo da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul é um reconhecimento poderoso da missão que move o jornalismo da nossa redação integrada da Rádio Mix e do canal Multi-RS e Zubra TV. Informar com profundidade, coragem e responsabilidade. A reportagem Esquema de Compra de Votos ameaça mandato de prefeito eleito no Litoral Gaúcho, feita pelo jornalista Yosh Bittencourt e pelo cinegrafista Marcos Azevedo, é o retrato fiel de um jornalismo que não se curva à pressa, ao medo ou à conveniência. É jornalismo com botas no barro, microfone na mão e coragem no peito. A reportagem exclusiva e investigativa
foi exibida no Jornal da Mix e no Poder RS. Este primeiro lugar nos enche de alegria e é mais do que uma honra. É um selo de credibilidade em tempos de ruído. Enquanto as redes sociais disparam opiniões travestidas de informação, espalham versões sem checar e multiplicam fake news na velocidade de um clique, o jornalismo profissional caminha, firme, silencioso, meticuloso, porque apurar exige tempo, confirmar exige ética e informação exige responsabilidade. A Mix e o Multi RS escolheram esse caminho mais difícil, o do conteúdo com peso, com fontes, com provas. Essa conquista é o reconhecimento de que vale a pena fazer jornalismo que investiga, que denuncia, que confronta o poder quando necessário, sempre com o interesse público como norte. No meio do caos digital, a reportagem premiada não foi um poço inflamado, foi uma luz acesa. E é esse tipo de luz que a gente vai continuar acendendo, porque nosso compromisso não é com o algoritmo, é com a verdade. OAB-RS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo sem antes falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site oabrs.org.br e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. O Poder RS faz um breve intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, OABRS, em defesa da advocacia e da cidadania. Voltamos já. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Vamos conversar com o jornalista, advogado, pesquisador, escritor e viajante pelo mundo Salus Locke, que esteve em mais de 30 países em todos os continentes para ouvir e contar histórias. E é hoje coordenador da Casa da Memória Unimed Federação RS. Seja muito bem-vindo, Salus Locke. Nos conte a história da Casa da Memória. Boa noite, professor Armando Burdi. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar aqui. A Casa da Memória é o espaço cultural da Unimed no Estado, constituída em junho de 2019, ou seja, temos cerca de 6 anos. Neste período, contudo, tivemos a pandemia, então ficamos 2 anos e pouco fechados, mas mesmo assim conseguimos consolidar a presença do nosso espaço no âmbito cultural de Porto Alegre e do Estado. Além da salvaguarda da memória da Unimed, nós temos atas, livros constitutivos de todo o cooperativismo gaúcho, especialmente o médico. A gente promove exposições de arte. Nós nos entendemos como um espaço multifacetado de cultura. E desde 19 até então, sediamos 14 exposições, sendo a que está em cartaz agora Moderno Fronteiriço, uma homenagem à Trindade Leal, que é natural de Santana do Livramento, e ele foi um dos introdutores do modernismo no Rio Grande do Sul. Então, além de Trindade Leal, que fica conosco até o fim de maio, até meados de maio, nós já tivemos exposições alusivas a diferentes nomes, Pedro Weingartner, José Lutzenberger, Theodor Widerspann, isto tudo no ano passado, aliás, numa alusão aos 200 anos da imigração italiana no Estado. Agora, saindo de cena Moderno Fronteiriço de Trindade Leal, a gente entra com o Sesc Centenário da imigração italiana e no dia 15, então, de maio, a gente abre a exposição de Ângelo Guido. Vai estar belíssima. Nós temos mais de 40 obras já selecionadas pelos nossos curadores e eu tenho certeza que vai trazer um olhar especial para esse trabalho do Guido, italiano, de Cremona, enfim, mas que fez uma carreira muito sólida, muito consolidada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Já estão todos convidados a nos visitar a partir do dia 16 de maio. Endereço da Casa da Memória? Rua Santa Terezinha 263, é próxima à Redenção.
e as nossas exposições, a visitação é gratuita. É chegar, entrar e aproveitar. De segunda a sexta, das 13 às 18 horas e os primeiros e terceiros sábados de cada mês, das 10 às 14. A Rua Santa Terezinha tem 2 trechos, um que começa na José Bonifácio e termina na Venâncio Aires, depois um trecho de 30 metros, recomeça na Venâncio Aires e vai até a Jerônimo de Ornelas, um prédio muito bem instalado. Eu tenho ido a todos os eventos e me maravilhado com o trabalho demonstrado, posto à disposição do público, por ti como coordenador e por toda a sua competente estrutura, Armando, competente equipe. A Casa da Memória foi idealizada pelo presidente da Unimed Federação Rio Grande do Sul, Dr. Nilson Luiz Mai. Ele que é médico, mas é escritor, é um homem voltado às artes. E o entendimento de que a Unimed pode colaborar, também promovendo a cultura. Recentemente saiu um estudo de que visitas a museus e a cultura promove a saúde. Então essa é também a lógica da Casa da Memória. E nós temos franqueado o nosso espaço para atividades diversas. Então, fica aqui o convite, quem tiver interesse de promover alguma parceria, nós estamos de portas abertas a fim de viabilizarmos atividades. Nessa linha, vou te dar em primeira mão, Armando. Nós tivemos aprovado hoje de manhã uma parceria envolvendo o Instituto Unimed Rio Grande do Sul e o Sescope RS para promovermos um curso de História da Arte 100% gratuito à comunidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. É um curso de História da Arte do Estado do Rio Grande do Sul. Esse curso vai ser ministrado pelo doutor em História da Arte, José Francisco Alves. A gente tão logo tem os dados, vai informar o e-mail para cadastro. O curso é 100% gratuito, apenas uma pequena taxa de inscrição, o qual o valor será revertido para entidades assistenciais, sociais do Rio Grande do Sul. Salus Locke, você percorreu 2.200 quilômetros entre janeiro e fevereiro deste ano para visitar campos de concentração na Europa, na Polônia, na Áustria, na República Tcheca, na Alemanha. Hoje é o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto. No Brasil. No Brasil. Nós temos, então, vamos começar por hoje, depois a gente volta um pouquinho, porque a data da lembrança internacional foi constituída pela ONU em 2005. O Brasil, em 2024, lei deste governo, o governo Lula, aprovado pelo Congresso, constituiu esta data em homenagem, em alusão ao falecimento em 16 de abril de 1954 do embaixador brasileiro na França, Souza Dantas, que salvou cerca de 500 pessoas por meio de vistos clandestinos, porque à época o governo Getúlio Vargas não era muito simpático a essa perspectiva, e ele, de forma sorrateira, mas muito humana, conseguiu cerca de 500 vistos, maioria concedida a judeus que fugiram daquela época da perseguição nazista, né, na Europa, inclusive a França ocupada a partir de 40 pelos nazistas. Então, reconhecimento, sim, a memória do Holocausto, homenageando Souza Dantas, que, aliás, é um dos 2 únicos brasileiros reconhecidos pelo Yad Vashem, que é um memorial, o Museu do Holocausto de Israel, como justos entre as nações. A outra é a Aracide Carvalho, né, embaixadora em Hamburgo, conhecida como Anjo de Hamburgo, inclusive. Ela também, trabalhando na embaixada, conseguiu liberar muitos judeus que tinham restrições de deslocamento, né, para que escapassem dos terrores nazistas. Então, puseram em risco suas vidas. E por isso são justos entre as nações. Porque o Yad Vashem, qual é o critério? Tem que ser não judeu e tem que ter colocado, de alguma forma, sua vida em risco para auxiliar, para ajudar judeus durante esse período. Então, são os únicos 2 brasileiros nessa lista. A América do Sul tem poucos, mas eles estão lá no Jardim dos Justos, que é belíssimo, lá em Israel, em Jerusalém, no Yad Vashem. No dia 9 deste mês, compareci à Casa da Memória e acompanhei uma noite marcante com o lançamento do e-book Liberação e sua palestra, Salus Locke, a propósito do Holocausto. E narrando com muita objetividade e muitas ilustrações suas visitas. Vamos recompor a sua exposição. Você falou de Auschwitz-Birkenau, campo de concentração, campo da morte, na Polônia. Isso. Bom, eu acho que para os nossos ouvintes que estão atentos,
Vamos contextualizar o que foi o Holocausto, para dar uma pincelada geral, para que consigamos ficar todos na mesma página. O Holocausto é entendido como o extermínio sistemático e organizado de 6 milhões de judeus entre o período de 1933, a ascensão do Hitler ao poder, até 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Foram 6 milhões de judeus mortos, eles tinham como plano eliminar os 11 milhões de judeus da Europa neste período. Como aconteceu para chegarmos em Auschwitz? Foi uma escalada. Armando, eles não começaram... Em janeiro de 1933, o Hitler assumiu. Eles não começaram exterminando judeus de cara. Havia, sim, um tratamento muito cruel que foi se tornando cada vez mais violento ao longo dos anos. Mas a perspectiva inicial era prende e manda embora, sabe? Trata como alguém que não merece conviver no meio dos alemães e dos seus países colaboracionistas que ao longo dos anos a Alemanha foi cultivando. Então eles tentaram expulsar, não conseguiram expulsar todos, né? Especialmente da Alemanha. Quando Hitler chegou ao poder, apenas 1% dos alemães eram judeus, mas eles queriam que todos fossem ou embora e depois eles aceleraram a matança. Então esse processo de expulsão aconteceu de forma paulatina e cada vez mais forte, especialmente até 1939, com o início da Primeira Guerra Mundial. Aí, a invasão à Polônia, 1º de setembro de 1939, a Alemanha rapidamente tomou conta da parte que lhe cabia da Polônia, porque vamos lembrar, com a União Soviética eles dividiram a Polônia, metade da Polônia ficou para a União Soviética, metade da Polônia ficou para a Alemanha, né, o Pacto Ribbentrop-Molotov, e a Alemanha invadiu aquela parte e a Polônia tinha 3 milhões de judeus naquela época. A parte invadida pela Alemanha representava um grande número de judeus e os alemães, ou seja, que queriam se livrar dos judeus da sua terra natal, arrebanharam mais judeus. E isso começou a gerar onde é que a gente vai deixar ele? Aí eles criaram os guetos. Os judeus foram confinados em guetos, especialmente ali na Polônia. Antes disso, vale um parênteses, eles já tinham anexado a Áustria em 1938, sem dar um tiro. Anschluss é o nome dado. Muitos judeus austríacos passaram, então, ao Grande Reich, que era o governo alemão. Eles haviam anexado em 1939 a República a Tchecoslováquia, à época. Então, eles foram aumentando o número de judeus e começaram a se deparar com um problema. O que a gente vai fazer com os nossos judeus que estão no nosso meio? Os campos de concentração foram criados e os guetos para estigmatizar, para colocar esses judeus lá. Como é que veio Auschwitz, objetivamente? Em 1940, na Polônia ocupada, eles pensaram em confinar de uma forma mais objetiva esses judeus. Construíram Auschwitz I, que era no início um campo de concentração. Na sequência, em 1941, eles invadiram a União Soviética, em junho de 1941. E aí mais judeus vieram para o arcabouço dos alemães, considerando que eles invadiram primeiro pela Polônia e depois chegaram na Ucrânia, na União Soviética, ou seja, a Alemanha estava com muitos judeus sob seu jugo. E os campos de concentração, alguns deles foram constituídos em campos de extermínio, como Auschwitz, porque apenas concentrar já não bastava. Eles decidiram pela solução final da questão judaica, que significava o extermínio. Aí sim, eles passaram de uma política de exclusão e expulsão dos judeus para uma política de extermínio, porque o número de judeus era muito grande e a logística não era facilitada. E aí eles criaram 6 campos de extermínio na Polônia ocupada, Auschwitz, o mais letal deles, 1.100.000 mortos. Em Auschwitz, 90% deles judeus. Outros 5 campos de extermínio foram estabelecidos em diferentes regiões da Polônia e nesses campos, cerca de 2.700.000 judeus foram assassinados. Eles foram campos simplesmente construídos para matar na lógica dos 11 milhões de judeus que teriam que ser exterminados. Com um detalhe, Bud, a gente imagina que apenas os campos de extermínio deram cabo dos judeus a essa época. Não. Eu falei que em junho de 1941, a invasão da União Soviética precipitou um novo momento da guerra. E nesse período, a União Soviética e a Ucrânia tinham muitos judeus também, assim como a Lituânia, enfim. E neste período, 41 e diante, até 43, 44, cerca de 2 milhões de judeus foram mortos com tiros.
Ou seja, nós temos o Holocausto, entendido como a morte de 6 milhões, mas ele não foi só feito em campos de extermínio. Foi por bala e foi por campo de extermínio. Você visitou o campo da morte de Terezín, na República Tcheca. Isso. Aí eu acho que vale a pena contextualizar, então. Nós temos campos da morte, 6. Terezín era um campo, na verdade era um gueto, campo de concentração e campo de trânsito. Certo? Ele não foi feito objetivamente para matar, diferente de Auschwitz II Birkenau. Porque eu falei Auschwitz I, 1940, Auschwitz II Birkenau, 42. Auschwitz II, que era o grande complexo de Auschwitz, foi feito só para matar. Sobibor foi feito só para matar. Belzec foi feito só para matar. Treblinka foi feito só para matar. Majdanek também. Certo? Esses foram campos da morte. O campo de Terezín, na República Tcheca, hoje então Tchecoslováquia, foi feito para concentrar os judeus da Tchecoslováquia. E era uma população gigantesca. Mas o objetivo era matar mesmo, né? Era, mas ele ali. Não era morto. Isso, ele era levado para os campos da morte. Por isso que era conceituado também como um campo de trânsito. Por exemplo, nós tivemos 33 mil mortos em Terezín. Só que 80 mil judeus foram levados de lá para outros campos para serem aniquilados. E o campo de Mauthausen, na Áustria? Mauthausen foi construído já em 1938 na Áustria, também como campo de concentração e trabalhos forçados. Muitos morreram lá, 90 mil judeus morreram lá, mas outros tantos também foram levados para os campos da morte. Mauthausen foi celebrizado como um campo de trabalho, era assim, ó, árduo. Nós tínhamos as pedreiras de Mauthausen, certo? Que assim, beneficiavam o esforço de guerra alemão de forma muito importante, e havia uma escada, que era a escada da morte. Aqui, pelo menos um grande contingente dos prisioneiros morriam. Eles tinham que subir, agora não lembro o número de degraus, eu perfiz essa escalada, a escada muito tênue, muito íngreme e muito ruim. E os prisioneiros tinham que subir com pedras de 40 a 50 quilos de granito nas costas. Quem não aguentava era morto no local, ou por desgaste, ou por doenças, ou por tiro, porque a máquina de guerra não podia parar. E chegou um momento da guerra em que os nazistas já não faziam esse transporte. Eles matavam, como ocorreu na Polônia, matavam na porta da casa onde as pessoas moravam. Foi o que ocorreu com toda a família da minha mãe. Minha mãe morava numa cidade chamada Pinsk, 6 horas de trem a oeste de Viena, e em 1937 ela foi retirada da escola, os judeus não podiam mais frequentar a escola, e o único trabalho que admitiam, as únicas vagas oferecidas, era uma fábrica de extração de resina, em que utilizavam uma soda cáustica que ia comendo os dedos. Quando ela tomou conhecimento de que essa seria a única possibilidade, ela rapidamente, contrariando até o desejo da família, que achava que eles sobreviveriam, infelizmente não sobreviveram, foram assassinados na porta da casa de um dia de inverno horroroso na cidade de Pinsk. Ela, em 1937, saiu de Pinsk e ela sabia que tinha que chegar no porto de Trieste. Só sabia polonês, passou por vários países sem conhecer a língua e chegou a Rio Grande, e o governo brasileiro admitiu, porque ela já tinha 2 irmãos que tinham vindo antes. Caso contrário, as restrições à entrada no Brasil, por ordem de Getúlio Vargas, estava restrita. Então, mais um episódio, mais uma marca da guerra. Minha mãe, infelizmente, conseguiu escapar. E que lhe marcou com certeza, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com mais de 20 sobreviventes do Holocausto, visitando dezenas de espaços memoriais, e o que a gente percebe em relação aos sobreviventes, Burdi, é que muitos tiveram dificuldade de transmitir a mensagem, passar adiante o que aconteceu, e outros transmitiram para os seus filhos, netos, e fica impregnado de alguma forma uma série de resquícios. É muito complicado, mesmo tendo a oportunidade de conversar com muitos deles, jamais a gente vai conseguir exprimir, vai conseguir transmitir aquilo que eles viveram. Uhum. Nos depoimentos que você trouxe e outros que transcreveu para livros, você destacou a crença dessas pessoas que sobreviveram, a crença na humanidade. Apesar do sofrimento, das perdas, você transmitiu
que essas pessoas que ainda estão vivas, outras já faleceram, elas acreditam no sentido da vida, na solidariedade, acredito que o mundo vai melhorar. Não é fácil passar por que elas passaram, a gente sequer imagina, você teve na família, então talvez tu tenhas até mais presente do que a gente apenas com conversas, enfim, mas isso chama atenção, aquele desejo de acreditar. Para sobreviver aos campos, tu tinha que ter uma crença muito forte na vida. Victor Frankl, O Sentido da Vida, é um livro, inclusive, que eu recomendo a leitura para tentar entender, né, como é que eles faziam. Mas, por exemplo, 2 sobreviventes que nós trouxemos naquele dia do lançamento do e-book Liberação. Lídia Maximovich, uma bielorrussa, não era sequer judia. Qual que era o crime dela? Ser filha de um pai comunista. E os comunistas eram inimigos dos nazistas de forma visceral. Ela foi conduzida ao campo, ela, a mãe dela e o pai. O pai, na chegada, foi morto. A mãe dela e ela ficaram em espaços distintos. A mãe dela ficou no barracão das mulheres, trabalhando numa área, em tese, privilegiada de Auschwitz, porque era o chamado Canadá. O que era esse Canadá? O espaço onde eles faziam a triagem dos bens que os judeus deixavam ao chegar. E a Lídia ficou no barracão das crianças. Elas tiveram pouco contato, se viam esporadicamente. Mesmo assim, a mãe dela, sabendo que a Lídia estava lá, ela levava comida escondido para a filha, né? E isso manteve as duas vivas. No entanto, após Auschwitz, elas foram separadas, a Lídia foi adotada por uma família polonesa. Ela viu a mãe dela anos depois e ela confessou, numa entrevista que a gente fez em 2015, lá na Polônia, em Cracóvia, que ela disse o seguinte: eu sabia que aquela mulher era minha mãe, mas eu não sentia nada por ela, porque ela se fechou. Aquilo, né, foi tão profundo que ela se fechou. Enfim, ela disse ter descoberto o que ela entendeu ser o amor apenas quando nasceu o bisneto dela, veja, na casa dos 70, 80 anos de idade. Ela passou a vida inteira sem conseguir sentir, sem nutrir algo por ninguém. E essa entrevista me levou a entrevistar essa foi a primeira sobrevivente para a revista Super Interessante. E ela me levou a entrevistar uma sobrevivente que morou no Brasil, que é a Gita Gabriela Schwartz Heimbraun, falecida há pouco tempo, aos 93 anos. E ela foi a personagem que inspirou a escrita do meu primeiro livro, que é um romance baseado na vida da Gita, que se chama A Tenda Branca. A Gita também ali mostra uma capacidade de resiliência, uma capacidade de força e superação incrível que o livro busca retratar. O mundo viveu essa situação terrível. Depois da Primeira Guerra Mundial, disseram, bom, foi a primeira e a última. A grande guerra para acabar com todas as guerras, né? 19 anos depois, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. E hoje, nós temos mais de 40 conflitos regionais em que as pessoas se matam. As pessoas não encontram, através do diálogo, uma forma de convívio que é o desejo da civilização, o convívio em paz. E por que eu entendo tão importante? Eu tenho feito palestras em escolas, universidades, feiras do livro, enfim. Por que é tão importante falarmos do Holocausto hoje? Porque o Holocausto é uma forma de genocídio, a mais gravosa, enfim, a mais impactante delas, pela maneira como ela foi conduzida. Mas porque o Holocausto foi produzido por nós, seres humanos, sob a liderança do Hitler, que convenceu. Veja, na nossa palestra a gente abordou as etapas, né, que levaram a isso, e aqui ficaríamos 1 hora ou mais falando. Então, mas o Hitler soube, dentro desse contexto do fim de uma Primeira Guerra, entre aspas, mal resolvida ou mal elaborada no sentido da penalização, a Alemanha foi penalizada, e não estou dizendo que não tinha culpa, mas ela foi reparação de guerra, perda de territórios, economicamente muito afetada, deu margem para os extremos se arvorarem, tanto a esquerda quanto a direita, e dizer, não, porque o meio democrático não servia para resolver a situação daquela Alemanha. E aí, tanto Hitler quanto os bolcheviques, enfim, a União Soviética, 17, a gente estava ali na porta, disseram, não, a solução somos nós, e o Hitler, não, a solução sou eu, porque eu vou fazer a Alemanha grande de novo. Porque eu vou tirar a Alemanha desse atoleiro que esses caras botaram, que os judeus nos botaram, que o governo, a República de Weimar nos fez chegar neste momento, porque vamos lembrar, o Hitler em 24, o Partido Nazista, fazia 2% dos votos, em 28, 2 e pouco por cento dos votos. Só depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 29, eles chegaram a 18% dos votos em 30. Mas eles não saíam de 2%, 3%.
Teve que vir, então, a quebra da Bolsa de Nova York, a situação que já era ruim, se degringolou de vez e aí deu espaço para os extremos, né, para o Hitler dizer, ó, pessoal, eu sou a salvação da Alemanha. E como se justifica o surgimento de movimentos neonazistas aqui no Brasil e em todo o mundo? Nós temos que estudar o antissemitismo, que é a razão que deu muito pano de fundo para o nazismo, a partir, claro, de um caldo econômico, né, de uma situação econômica terrível, mas o antissemitismo é latente na Europa e no mundo há séculos. Só para te teres uma ideia, no Brasil, por exemplo, e aí explicar o antissemitismo e o que causa, eu tenho dificuldade, porque se a gente olhar para o outro como irmão, não faria sentido. Mas no Hitler, como é que ele usou? Os judeus foram os culpados para a gente perder a Primeira Guerra. Os judeus dominam o dinheiro, dominam o poder. Protocolos dos Sábios de Sião, uma mentira deslavada. Então, tudo isso faz com que essas narrativas floresçam. E hoje, esse neonazismo também está muito sustentado nisso. Só que, obviamente, ele não se limita apenas a judeus. Hoje, qualquer tipo de diferente é extirpado, sabe? O alemão tinha aquela ideia da supremacia racial. Eu sou alemão, eu sou poderoso. O alemão nazista, não todo alemão, porque no auge, eu falei que o Hitler atingiu 18% em 30%, no auge eles pegaram 37% dos votos. Então não é todo o alemão que é nazista, mas esse que deu essa herança para chegar até onde estamos com os neonazistas e outros, se baseia numa ideia de supremacia racial, de que eu sou melhor do que você. E aí é um ponto, voltando para o antissemitismo, esse é um dado que saiu ontem. A Confederação Nacional Israelita, enfim, e a Federação Israelita de São Paulo indicam um crescimento de 350% nos casos de antissemitismo no Brasil entre 2022 e 2024. Então, a gente vê fervescer isso de novo com base nesses discursos de que nós somos superiores e vocês são inferiores. Por isso que cada vez que tem um estremecimento global, mundial, especialmente em relação à economia e outros, eu fico muito preocupado, porque se a gente fez uma vez, pode fazer de novo. Salus Locke, fico muito grato por sua visita à Multi-RS, pela aula a propósito dos percalços e das tragédias vividas pela humanidade, mas como sou otimista, acredito que a paz há de ser alcançada num convívio fraterno da civilização, uma civilização verdadeiramente humana. Essa é a ideia, e apenas para complementar em relação ao e-book Liberação, acho que a gente pode até botar nos letterings ali o acesso. Sim. E por que liberação? Porque nós estamos completando 80 anos da liberação dos campos de concentração e extermínio. Então, essa ideia foi um trabalho conduzido em parceria com o Museu do Holocausto de Curitiba e patrocínio do ISPO Pesquisa e Comunicação. Nas homenagens aos 80 anos da libertação de Auschwitz, Salus Locke, jornalista, foi o único profissional da área de jornalismo do Brasil presente ao evento na Polônia. Estamos chegando ao final do programa, lembrando que o futuro chegou com EasyGen. Com EasyGen, você economiza com energia solar, sem obras e sem investimentos. É simples, sustentável e 100% digital. Associe-se e pague menos energia agora mesmo. Simule sua economia na conta de luz em www.easygen.com.br/similar. Se preferir, ligue para 51 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. Agora vamos ao comentário de Taíla Telequim, que explica o Programa de Transição Integral regulamentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Pode rodar. Olá, pessoal, tudo bem? E a Procuradoria da Fazenda abriu uma portaria chamada PTI, que é o Programa de Transação Integral. Ela busca transacionar os débitos de alto impacto. O que isso quer dizer? São aquelas dívidas com valor superior a 50 milhões de reais. Normalmente vocês estão acostumados a me ver aqui falando sobre transações tributárias de dívidas de até 50 milhões de reais, muitas vezes voltadas para empresas de médio porte
e também para as empresas pequenas sujeitas ao Simples Nacional. Dessa vez, esse programa ele visa aquelas dívidas que já estão inscritas em dívida ativa, que já estão inclusive judicializadas, ou seja, já tem execuções fiscais acontecendo e que também já podem ter garantias nesse processo. Então, esse programa ele é voltado para conseguir parcelar essa dívida em até 120 parcelas. É possível também fazer esse parcelamento com desconto de até 65% do valor do débito e ainda ter alguma flexibilização na liberação das garantias, o que muitas vezes é tido como uma vantagem para as empresas que podem estar com algum bem trancado, digamos assim, por conta desse débito tributário. Então, se você é uma empresa que tem uma dívida grande, superior a 50 milhões de reais, fique atento que esse programa está aberto exatamente buscando fazer o parcelamento dessas dívidas maiores. Taíla Telequem falou para Xabim, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça a sua reserva pelo WhatsApp 51 991 41 6948 ou pelo Instagram @xavim.poa. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. É pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. O Poder RS fica por aqui para BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.